Boa tarde aos nossos seguidores da TV Pitaguari. Estamos aqui nessa live novamente com vocês, apenas para dar algumas informações sobre como será a semana e alguns assuntos interessantes que nós podemos repassar e discutir aqui para vocês, certo? Então, eu achei interessantíssimo. A live vai ser curta, porque hoje a gente concorre com muita gente famosa, né? Hoje nós temos live do grande Alceu Valença, que eu amo e adoro de paixão. Temos live do Dudu Nobre, um samba de primeira, adoro Dudu Nobre cantando samba. Temos um festival onde vai cantar o Gustavo Lima, né? Muito querido aí, admirado por todos. Então a concorrência hoje é grande, então a live vai ser pequena. Nós não queremos tirar seguidores desse pessoal. Então eu trouxe aqui para vocês um tema que é na Holanda, país que também está sofrendo, lógico, como todo mundo. 170 acadêmicos se reuniram para debater como ficará a Holanda após a pandemia, dentro da ideia que nós estamos tendo aqui na nossa série de coronavírus, o pós-pandemia. Então, eles criaram 5 pontos que a Holanda terá que seguir pós-pandemia para poder dar prosseguimento, né, à vida econômica da Holanda e principalmente o crescimento econômico que vai ser necessário para que a Holanda volte a ter um desenvolvimento como ela sempre teve, né, na área econômica. Então é importante que a gente estude essas questões, principalmente para o Brasil, que é um país não muito avesso, não muito como é que eu diria, não muito preocupado, né, com o planejamento, com o futuro, de como vai ser o futuro, né? O Brasil é um país muito imediatista, né? Só discute os problemas em cima, quando estão acontecendo. Então é importante que a gente veja o exemplo desses países, né? A gente consiga ver o exemplo desses países. Então a Holanda, ela tirou, como eu estava dizendo, 5 pontos principais. O primeiro é deixar de ter uma economia focada no crescimento do produto interno bruto. Eles consideram fundamental o princípio do descrescimento, ou seja, o crescimento do produto interno bruto com as grandes empresas, com as grandes questões de energia, de produção de gás, com as grandes questões das estatais. Ela tem que voltar a cabeça econômica para o descrescimento. Então essa é uma das... Abraço aí meu amigo Carlos Jarbas, lá no interior, sorrindo dos debates do Grupo Maracanã 2020. Hoje ele não quis participar. E eu também, como é domingo, o Carlos Jarbas, e também eu não me satisfaço em vencer debate magoando as pessoas, prejudicando amizades antigas, né? Mas tem hora que o ser humano fica assim, e teve hora que me deu vontade de contar a verdadeira história, mas eu deixei para mim, né? Deixei apenas para mim a verdadeira história. Então como eu ia dizendo, Carlos Jarbas, nós estamos falando aqui sobre o exemplo da Holanda, onde 170 acadêmicos holandeses tiraram 5 itens principais para a Holanda pós-pandemia. O principal é um princípio do descrescimento.
A Holanda não tem que se preocupar em focar sua economia no crescimento do produto interno bruto, nas grandes empresas, na industrialização do gás, do transporte energético, nada disso. É uma preocupação que ela tem que se preocupar, um objetivo que ela tem que se preocupar primeiro com o descrescimento. Um abraço aí para o Kleber Ribeiro, entrando aí também com a gente. O segundo princípio, pessoal, é construir uma estrutura econômica baseada na redistribuição. Então a Holanda tem que criar uma política econômica baseada na redistribuição. O que seria isso? É uma renda básica universal. Tem uma renda básica universal no país. Tem um sistema universal de serviço público. Se preocupar no sistema universal de serviço público. Um forte imposto sobre a renda, o lucro e a riqueza. Um forte imposto. Galera do Jornal da Rua aí, que nós fazemos parte também, assistindo e prestigiando. Então, o Jornal da Rua é um parceiro da TV Pitaguari, é uma galera toda unida. Então, um forte imposto sobre a renda, o lucro e a riqueza. Lá vem lá aqueles liberais extremistas dizer que isso é totalitarismo, talvez. Mas olha, é a Holanda que está sugerindo que se faz necessário uma política econômica baseada na redistribuição. E para se redistribuir tem que ter um imposto sobre a renda, sobre o lucro e sobre as grandes riquezas. Também pregou o horário de trabalho reduzido, reduzir o horário de trabalho e os trabalhos compartilhados, né? Ações e trabalhos que sejam compartilhadas. No terceiro item, os acadêmicos holandeses propõem a redução do consumo e das viagens. O cidadão tem que reduzir o seu consumo extra obsoleto e as viagens desnecessárias. Ter um consumo básico necessário e sustentável. Então o cidadão tem que se basear o seu consumo no que é básico, no que é necessário e no que é sustentável. Deixar os supérfluos de lado. E as viagens só necessárias e viagens sustentáveis e simples. Aquela necessidade de viajar para Disney, talvez seja melhor fazer uma viagem para o campo, fazer uma viagem para uma cidade turística, viajar para Juiz de Fora. Quem no Brasil conhece Juiz de Fora? Cidade linda. Tiradentes, cidade histórica maravilhosa. Em vez de ir para Miami, né? Em vez de ir para as Bahamas, ir ali para Lençóis Maranhenses. São viagens simples, educativas e sustentáveis. Então essa já é uma sugestão lá na Holanda. Como quarto, é uma agricultura regenerativa. O que seria essa agricultura regenerativa? É uma agricultura baseada na conservação da biodiversidade, sustentável e com produção local e vegetariana. Então veja aí a ideia dos holandeses. É uma agricultura que vai regenerar o mundo, que vai regenerar as áreas agriculturáveis, baseada na biodiversidade, ou seja, não poderia ser centralizada só num produto, sustentável, que ela se sustente, que ela tenha sustentabilidade, com a produção mais local, os pequenos agricultores, as pequenas cidades do interior da Holanda, e vegetariana, muito na questão vegetariana. Essa é a proposta revolucionária lá na Holanda. E por último, o que vai ofender mais ainda os grandes países é o cancelamento da dívida. Como seria esse cancelamento das dívidas?
Trabalhadores e pequenos negócios teriam suas dívidas canceladas no país. Todas as dívidas com bancos e instituições financeiras canceladas. E dívidas com países e instituições financeiras internacionais também. A Holanda cancelar tanto as que receberia como as que pagariam, cancelar as dívidas com países e instituições financeiras. Essa proposta, segundo, é mais para nível do mundo inteiro. Se cancelar as dívidas entre países e instituições financeiras, que muitas vezes são dívidas fictícias, crescem sem ter dinheiro, crescem sem gerar nenhum recurso. São dívidas fiscais, dívidas no papel, como a gente chama, certo? Então a Holanda propõe o cancelamento das dívidas entre os países, que vai ser uma proposta muito discutida, e as instituições financeiras internacionais, que são verdadeiros sanguessugas do produto interno bruto e da economia dos países. E eu também fui muito simpático, adorei essa proposta de cancelamento da dívida dos trabalhadores e pequenos negócios. Interessante. Você às vezes se endividou num sufoco, numa necessidade, e seria uma oportunidade para que você recomeçasse, né? E essas dívidas com os bancos como Caixa Econômica, Banco do Brasil, crescem com juros abusivos. Esses bancos concorrem com os bancos privados, né? Então teria Exclusivo Equipamentos entrou aqui com a gente, teria um abraço para a galera do Exclusivo Equipamentos. Então teria o cancelamento. Então quais seriam as 5 propostas que a Holanda já está estudando por pós-pandemia? O princípio do descrescimento, ou seja, deixar de ser uma economia focada no crescimento do produto interno bruto das grandes economias, construir uma economia baseada na redistribuição, certo? Reduzir o consumo e as viagens, uma agricultura regenerativa baseada na conservação da biodiversidade sustentável e com produção local e vegetariana, e o cancelamento das dívidas dos trabalhadores e pequenos negócios e das dívidas entre os países com as instituições e entre os países. Então aí já é uma contribuição que 170 acadêmicos holandeses estudaram e tiraram esses 5 pontos. Então é um ponto aí que nós ainda vamos aprofundar mais, devemos debater mais no nosso projeto Coronavírus, o mundo na pós-pandemia. E falando no projeto, na semana que começa agora, amanhã nós vamos ter uma live livre comigo e com o Eudás Menezes, onde nós vamos discutir algumas coisas do município de Maracanaú e a situação no município. Na terça-feira, nós já tivemos as lives com a Cássia Costa no dia 30, tivemos com o secretário Torcápio Vieira no dia 1º, muito boa, recebendo muitos elogios de médicos, do pessoal do estado, de profissionais, enfermeiros, muito retorno, muita interação, como nós queremos na TV Pitaguari. E nós vamos ter na terça-feira, dia 5, com o Dr. Vicente Piauilino, que vai falar sobre um atendimento humanizado e digital pós-pandemia. Dr. Vicente Piauilino da área da saúde, médico, trabalhou em gestão pública, tem a clínica Dr. Vicente Piauilino aqui em Maracanaú, muito experiente, muito querido, trabalhou na área filantrópica, na BEMP, lá em Pajuçara. Então é uma pessoa, meu amigo, irmão, maravilhoso. No dia 6, nós vamos ter a Darliane, que vai estar aqui com a gente falando sobre a juventude, essa juventude que vive na periferia, essa juventude sem direito, essa juventude excluída da sociedade. Vai falar sobre esse tema e quais são as perspectivas dessa juventude.
No dia 7, nós vamos ter, na quinta-feira, o Eudásio Menezes falando sobre a gestão pública e a política no pós-pandemia. Eudásio Menezes, que é sindicalista, formado em Direito, que sempre está aqui com a gente, deve lançar um programa de lives também com entrevistas futuramente. No dia 8, nós vamos ter a Edna Moraes, que vai falar também sobre outro aspecto da questão da juventude. Então, a nossa grade para a próxima semana está assim composta. Amanhã nós vamos ter uma live livre, onde nós vamos falar de Maracanaú, que está acontecendo, atualizar a situação em Maracanaú, com a participação minha e do Eudásio Menezes. Na terça-feira nós vamos ter a live com o Dr. Vicente Peolino, humanização, é uma medicina, atendimento humanizado e digital, como eu já falei. Na quarta-feira, com a Darliane, sobre as juventudes excluídas. Na quinta-feira, o Eudásio Menezes sobre gestão pública e política. E na sexta-feira, a Edna Moraes sobre outro aspecto da juventude. Então essa é a grade da próxima semana das nossas lives, todas às 17 horas, onde você vai poder estar aqui conosco. Queremos agradecer a audiência das primeiras lives que nós tivemos com a Cássia Costa e com o secretário Torquato Vieira, muito boa, muita gente participando. Você pode notar que a TV Pitaguari deu uma remodelada, né, nas suas postagens. É um trabalho que a equipe da Cássia Costa está fazendo, é um trabalho muito bom, dinamizando, atualizando todas as páginas, todos os canais da TV Pitaguari. Então, meus amigos, eu não pretendo prejudicar aqui a audiência do Alceu Valença, nem do Gustavo Lima. Então estamos encerrando essa pequena live apenas para apresentar a vocês a programação da semana que vem e um pouco desse debate sobre as propostas da Holanda para o pós-pandemia. Fique aí com as lives em casa, porque a situação ainda não está sob controle, está muito complicado. Todo mês, quando começa o mês, a gente escuta que esse mês é o pico e é melhor a gente acreditar. Não é para assustar a gente. Algumas pessoas dizem isso para assustar. Não é para assustar, pessoal. É para impedir o colapso da rede de saúde, certo? Você pode adoecer e pode se curar tranquilamente do coronavírus, tendo um atendimento médico. E se você não tiver, se tiver tudo lotado, se tiver tudo cheio, então é importante você se prevenir para que você não precise utilizar a rede básica de saúde no pico, no colapso, sem leitos, sem poder lhe atender bem, certo? Então se faz necessário, por isso, que você se previna, que você tenha cuidado. Vamos ficar em casa. Eu já disse isso uma vez aqui, mas infelizmente é a realidade. Às vezes a gente se sente culpado por poder ficar em casa, enquanto a gente sabe que tem milhares de pessoas que não podem ficar em casa, porque se elas ficarem em casa, elas vão ver seus filhos passarem fome, vão ser despejadas, vão ficar sem condições básicas. Infelizmente essa é a verdade. Eu me magoo, às vezes eu tenho que ter o maior controle do mundo para não me sentir culpado por poder ficar em casa. Mas quando você se sentir assim, lembre-se que você não está em casa porque quer. Você não está em casa só por você. Você está em casa pela sua família, pelas pessoas que você ama, e para que você não precise de atendimento no mesmo horário que uma pessoa que não pode estar em casa vai precisar. Então evite isso, fique em casa. E até amanhã, pessoal.